Abra sua Bíblia lá no seu último livro, no 7º capítulo. Estarei lendo a partir do verso 9, texto para a nossa reflexão neste momento. Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Mesmo sentados, mas com reverência, ouvirmos a palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras Sagradas, em Apocalipse 7, a partir do verso 9. A visão dos glorificados. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, Deus das nossas vidas, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, te louvamos nesta linda manhã de domingo, porque o Senhor nos trouxe a tua presença, diante da tua palavra, Senhor Deus, diante desse culto maravilhoso em que já louvamos o teu nome, e agora suplicamos a tua bênção nessa ministração, que o Senhor fale conosco abundantemente, diante das nossas necessidades e nossa necessidade de entendimento do nosso presente momento. Fala conosco, nos alimente, para vivermos acima de tudo segundo o teu santo propósito. É a nossa oração, meu Deus, no teu nome, Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Vestes brancas, vestiduras brancas. É um texto bastante interessante, esse do Apocalipse. A gente fica pensando, muitas dúvidas, muitas questões, mas é o derradeiro fim ou a finalidade de toda a Escritura Sagrada, que está sendo cumprida ao rigor da vontade de Deus. A palavra de Deus está sendo cumprida a cada instante. E essa palavra, a sua vontade, continuará acontecendo nesse mundo, nas nossas vidas, queiramos ou não, porque a palavra de Deus não passará. Passará céus e terras, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor.
Queridos, você com certeza já assistiu algum filme que retrata sobre esse derradeiro fim. Você assistiu o último da série, Deixados para Trás? Mas não perca muito tempo, um monte de besteirol aí que temos à exposição, que está justamente aí para entreter multidões e que, dentre outras coisas, quer promover alienação. O que ficou evidente nesse filme que nós assistimos, sobre Deixados para Trás, foi que há um grande desconhecimento da palavra de Deus. Mesmo daqueles que tinham certo conhecimento de vida igrejeira, de vida comunitária cristã, que não ficaram, tinham um desconhecimento da palavra de Deus muito grande. E aí vão questionando, criticando. As pessoas crentes criticavam o governo, olhavam para os céus achando que eram OVNIs que vieram e arrebataram as pessoas. Mas muitos que nasceram, entre aspas, na igreja, viviam na igreja, começaram a cobrar Deus, criticar Deus, sem que aludissem aquilo que a palavra de Deus já dizia há muitos séculos. Então há um desconhecimento gigantesco da palavra de Deus. O arrebatamento acontecerá e muitos ainda insistirão em ficar olhando para o céu sem olhar para a palavra de Deus, que já delinea tudo aquilo que acontece e acontecerá. É um pouco assim. Nos dias de hoje, nós vemos também pessoas sofrendo horrores, mentalmente, fisicamente, sem conhecer a palavra de Deus. Jesus já assevera alguma coisa parecida nesse sentido. Ele fala assim: vocês erram, pecam, porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Ou seja, todo o conhecimento que nós precisamos, que podemos ter da vida e para a vida, está nas Sagradas Escrituras. Esse livro, por séculos, que tem sido atacado, vilipendiado, e muitos tentaram acabar com ele, queimando e proibindo até a sua leitura. É só lembrarmos do processo contra-reforma pós-Lutero, século XVI. A Igreja Católica tentou impor um processo de contra-reforma, impedindo a leitura do texto bíblico, porque até então a Bíblia só existia nas linguagens que ninguém sabia ler, especialmente no latim. E Lutero então interpretou, fez a tradução da Bíblia do latim, primeiro para o seu povo alemão, e depois ela começou a ganhar disseminação por toda a Europa e chegou até o nosso mundo novo, chamado Novo Mundo. Porque as Sagradas Escrituras, revelação de Deus aos seus servos do passado, tem por finalidade mostrar Deus. Ela vem aqui para mostrar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E essa palavra foi revelada e foi disseminada. E é tão divina que nós temos hoje ela em nossas mãos, apesar de ter séculos e séculos já passado desde os tempos em que Deus se revela ao seu povo hebreu. Primeiro aspecto, queridos, onde estava João aqui, nesse momento em que ele recebe essa revelação, né? Onde estava João, o apóstolo amado? Ele estava no exílio. Ele foi sacado do meio da sua sociedade, estava exilado em Pátimos, uma ilha de 20 e poucos quilômetros de diâmetro, uma ilha que não produzia nada. Ele foi colocado lá, por quê? Com uma intencionalidade, com certeza para que ele fosse silenciado e não influenciasse ninguém mais. Com o quê? Com a pregação do Evangelho. Isso foi uma estratégia do inferno e tenta silenciar a voz do céu. Mas sabemos que isso foi e é impossível, e sabemos que vai acontecer também no presente e no futuro da humanidade, em especial na vida da igreja. Querem silenciar a voz de Cristo na minha vida e na sua vida.
a voz que proclama a redenção da vida humana, em todos os níveis da vida humana. O Evangelho, as boas novas de Jesus, tem por finalidade promover vida e vida plena ao homem e à mulher. Essa é a finalidade do Evangelho. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós já reconhecemos que o apóstolo amado foi exilado, extirpado da sociedade, porque ele é um tagarela de Jesus, segundo também o apóstolo Paulo. Estava causando muito rebuliço em meio da sua sociedade. Então, para não matá-lo, exila. Vamos exilar essa pessoa. Vamos negar essa pessoa, rejeitar essa pessoa, aniquilar essa pessoa, deixar de lado essa pessoa. Deus se revela de onde quer e por quem quiser. Sabe por quê? Os decretos do Senhor não serão jamais impedidos. Seja como for, poderemos ser tocados por esse poder e ainda sermos instrumentos do Senhor para a redenção de quem Ele quiser, como João, como Paulo, como Pedro, Moisés, José do Egito e outros tantos, que foram instrumentos na mão de Deus para a redenção de muitos. O Senhor continua falando e usando de seus servos e servas até que Ele volte finalmente, e Ele vai voltar. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão ficar questionando o que aconteceu, vão buscar desculpas, vão buscar explicações plausíveis, racionais, para aquilo que é irracional. O arrebatamento da igreja não tem nada fisicamente da ciência que explique isso. Não mesmo. Mas vai acontecer. Segundo aspecto, o projeto de redenção já está em andamento. O Senhor não parou lá e estampou, não, deixa um pouquinho, stand-by, curta o vivo, faça o que vocês quiserem, depois a gente se liga de novo, aí o mundo começa, o mundo não parou. Ele continua girando em torno de si mesmo, no seu próprio eixo, e na rotação em torno do Sol. Continua tudo como está. Continuamos destruindo a terra, as matas, os rios. O mundo não parou. E o seu projeto continua em andamento. Governos passarão, tudo passará, mas a palavra do Senhor jamais. E aquele que se chega ao Senhor não será deixado para trás. Não será deixado de lado. Muito menos para trás. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, por mais que você padeça algumas coisas nesse presente momento, como diz Romanos 8, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem espada, nem doença, nem vírus, nem bactéria, nada. Nem a morte. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Às vezes é melhor a morte do que enfrentarmos alguns vírus, algumas bactérias. Bactérias e vírus de 2 pernas, 2 braços, às vezes, que nos causam danos terríveis. E Paulo já severa a igreja, e ele sabe que está falando porque ele está sofrendo também, falando, nada poderá nos separar, nem anjos, nem demônios nos separam da presença de Deus, do amor de Deus para com a minha vida e a sua vida. Então nós estamos no lucro, se nós recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ninguém, demônio ou anjo, poderá nos separar desse grande amor. Ou seja, é por isso que ele fala com toda a força e alegria no coração, porque somos mais que vencedores. Porque é verdade, nós somos mais que vencedores, porque nada poderá nos conter, porque somos filhos do Deus Altíssimo, resgatados não por nós mesmos, pelos nossos méritos, pelas nossas grandes obras, mas pelo sangue do Cordeiro. E não há nada mais forte e poderoso do que o sangue do Cordeiro, que nos livra de todo o pecado.
marcados por Cristo, não porque merecemos, mais uma vez, mas pelo seu grande amor, pela sua bondade, pelo seu abraço. E Ele nos chama e está nos explicando aqui para nós hoje quem são aquele povo de vestiduras brancas. É aquele que vieram da grande tribulação, que passaram horrores sobre a égide de domínio do anticristo. E eu não quero estar aqui durante esse governo do anticristo. Mas haverá um povo aqui que vai sofrer horrores sobre o poder do anticristo. A salvação é dom de Deus. Quem governa tudo, inclusive a vida, é o Senhor. Podemos dizer que essa é a verdade da nossa vida. Quem governa tudo da nossa vida é o Senhor. Que Ele toma conta do nosso coração, de tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa história, na nossa vida, da nossa casa. Quem governa a nossa vida hoje? A nossa segurança está nele. Porque nós sabemos que a voz do próprio Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que veio e haverá de vir, está nos alertando como é que está a nossa vida hoje. Estamos preparados para sermos chamados ao toque da trombeta? O que tem orientado a nossa história hoje, da nossa família? Qual será o nosso futuro? Há um projeto de redenção em andamento. E nós iremos fazer parte desse projeto. Não é apenas saber, ter conhecimento. A nossa mente saber, não, verdade, a Escritura Sagrada nos diz isso. Há um projeto, sim, pastor, é verdade, de redenção, de salvação e perdição. Há a dupla predestinação, aqueles que são chamados para a salvação eterna e aqueles que são chamados para a redenção, o inferno eternamente. Há um projeto, sim, mas o Senhor está nos convocando, sabendo que da sua palavra isso vai acontecer. Nós estamos nesse processo. Ele nos convoca para fazermos parte com Ele desse projeto de redenção em andamento já. Não é uma coisa fictícia, que eu posso me abster e esperar acontecer sentado no meu sofazinho, curtindo a minha vida e um dia vai acontecer. Não, Ele quer que nós tomemos parte desse projeto de redenção da humanidade. E isso é privilégio. Agirmos em seu nome, agimos por Ele, e sermos de fato cristãos, pequenos cristos, andarmos com Ele, pensarmos como Ele e projetarmos os seus planos para essa humanidade. Não apenas ficarmos esperando o dia passar, a vida chegar ou a morte chegar e até que tudo se cumpra. Não, Ele quer fazer parte, quer que nós façamos parte desse projeto. Há um projeto em andamento. A gente quer entrar nisso ou não? Como é que está a nossa vida? Se eu ainda não faço parte desse projeto, porque eu estou esperando a vida passar, a vida leva eu deixo a vida me levar, está tudo certo. Eu nasci assim, vou morrer assim, está tudo certo. Está tudo errado. Está tudo errado. Essa é a mandinga de Satanás influenciando muitos. Isolando os crentes, isolando as pessoas que têm potencial do Espírito Santo. Eles querem nos silenciar, calar a nossa voz, querem viver de coisinhas, querem ficar centrado em coisinhas menos importantes, em que o reino de Deus está tendo um processo em andamento e nós ficamos brigando às vezes entre nós. A doença toma todo o meu tempo agora. Aí o Senhor fala assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, continua vivendo. Dá um pouquinho de vinho aí, ó Timóteo. E vai vivendo, vai pregando minha palavra. O meu projeto não parou, está em plena evolução. E aí quem mais vai andar comigo? Os meus amigos, meus irmãos, a minha família. Eu quero que todo mundo faça parte comigo dessa grande carruagem.
dessa grande arca de Noé. O Noé está chegando. O Noé está chegando com a arca. E vai catar todo mundo aí, porque ele quer salvar todo mundo. Noé vai ser profeta de Deus. Terceiro aspecto. No que devemos colocar a nossa atenção. No que devemos colocar a nossa atenção. Porque querem nos silenciar. Silenciar João. Tentaram, né? Pega esse tagarela, joga lá na ilha de Patmos, lá ele vai ficar quietinho, não vai pregar para ninguém. Não tem nada lá. Só tivemos um pouco de répteis lá, não produz nada lá. Bota ele lá. Ninguém consegue deter o Senhor, o seu Espírito Santo. É a força que movimenta tudo, viu? Não só a terra, mas o nosso coração. Por isso que nós precisamos continuar crendo e orando e esperando. E Ele vai fazendo as coisas. E Ele vai realizando as coisas a partir de nós também. Diante de uma mensagem como esta, que nos coloca cara a cara com o Senhor, com Sua palavra, sem termos para onde fugir, devemos focar nossa vida em esperança e focar na força e no ânimo, naquilo que a fé deve se desprender dessa palavra bendita, pode promover de transformação em nossa história para uma nova história, que repercute para a eternidade. Onde foi que nós nos perdemos e que nós não cremos mais na eternidade? E Ele vem e nos exorta para que fiquemos firmes. Verso 16. Jamais terão fome, nunca mais sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que esse verdadeiro Evangelho seja pregado e acolhido em nosso coração, não olhando somente para esse mundo, para esses problemas, para esses desafios, mas essencialmente para um mundo que há de vir, preparado para todos aqueles que creem em Jesus. Às vezes ficamos só perdidinhos aqui, ai, vou enxugar minhas lágrimas, aleluia, que bom, estou chorando muito, não é? Isso aqui é o final, viu? Eu estou vendo uma sociedade assim tão chorosa, tão cheia de mimimi. Você não pode falar não para ninguém mais. Né? As vontades de todo mundo têm que ser contempladas. Não porque eu penso assim, porque eu sei assim, porque eu faço assim, porque... Volta um pouquinho para a palavra de Deus. O que ela fala a respeito de quem é você? Isso aqui está falando de um povo que sofreu horrores, que foi perseguido às duras. Nós estamos vivendo uma vida muito fofa, irmãos. A igreja brasileira hoje vive de uma maneira muito fofa. E isso é bondade de Deus, é misericórdia. Mas o projeto de redenção continua. Porque às vezes essa fofice leva muito para o inferno. A gente confunde o reino de Deus com um reino de bênçãos, de benécias, de riqueza, um monte de coisas sociais. Acho que ser crente mesmo é difícil lá nos países muçulmanos, cortina de ferro, onde há perseguição e morte para aqueles que se insistem, como João, pregar o Evangelho. Acho que é por isso que nós
nos fixamos assim na lágrima que nós vertemos. Nós temos uma vida tão fofa que precisamos caçar o problema, né? Aí caçamos, né? Conseguimos. Sempre conseguimos arranjar problema. Se eu não tenho na minha família, é o pastor é o meu problema, é o presbítero, é o diácono, todo mundo, é o cachorrinho, tudo é um problema. Porque a vida está muito fofa. Temos que olhar para esse mundo perdido, que continua perdido. O reino de Deus é um fato. O reino dos homens vai passar. Mas do Senhor não. E Ele nos chama hoje para estarmos atentos, pois Ele vem sem demora. A promessa vai se cumprir. Quem é aquela multidão de vestes brancas? É o povo de Deus, que venceu e agora está ao lado do Senhor. Vestes brancas. É aquele povo que venceu. Venceu o quê? Tudo. Mas não saiu da direção de Deus. Não saiu da direção do Espírito Santo de Deus. O Senhor falou assim, não faz isso, não faço. Faz isso, eu faço. Fala aquilo, eu falo. Fica quieto, eu me calo. E a gente tem que sermos um povo hoje grato a Deus, porque como é fácil ser crente no Brasil. Como é muito gostoso nos reunir em igreja e cultuarmos a Deus com liberdade. Eu sei que a nossa vida aqui não está muito fácil, porque há uma invasão muito grande. Isso é por conta disso, não da liberdade. Nós temos liberdade. Aquilo que eu penso, eu posso fazer. Dispensação da graça. Nós estamos nessa dispensação da graça. Mas ela vai acabar. Onde chegará o juízo do Senhor. E esses de vestes brancas são justamente esses que permaneceram firmes, até diante de tanta liberdade. Aliás, quem acompanhou e estudou conosco o Apocalipse no passado recente, viu que o pano de fundo desse texto todo é liberdade, liberdade, liberdade. As pessoas querem liberdade. E o diabo está dando. Satanás está enchendo o inferno. A igreja, às vezes, acomodada. Mas tem um povo aqui que não se acomodou. Um povo aqui que não se acomodou. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, glória a Deus. Muita gente. De todas as nações, inclusive do Brasil, aqui da região de Osasco, próprio 18, das tribos de Osasco, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação é dele. E todos os anjos de pé, rodeado o trono, os anjos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E nós hoje cantamos bastante aqui, aleluia, aleluia, né? Aleluia é uma palavra que mais honra ao Senhor, significa em qualquer língua Deus seja louvado. Nós precisamos cantar bastante aleluia.
Qualquer língua é aleluia. É no grego, aleluia. No hebraico, aleluia. No inglês, aleluia. Deus seja louvado. Isso para mim me diz muita coisa. Me diz muita coisa, que Deus é Deus de tudo e de todos. Em especial para daqueles que o recebem e estão atentos à sua palavra bendita. Que Deus nos abençoe e possamos estar focados na sua palavra e na sua profecia. Amém.